Uma boa noite para todos nós que vamos ter a oportunidade hoje de conversarmos um pouco sobre doutrina espírita, sobre o conteúdo da doutrina espírita, que é o conteúdo que nós iremos hoje debater. À luz de qual conhecimento as perguntas serão respondidas na noite de hoje. O material que vai ser apresentado de resposta está na literatura espírita. Não pertence, na verdade, então, a nenhum de nós, mas é da literatura espírita em si. Ok, assim, com relação a essa questão, vamos já fazendo uma pergunta. O momento de desencarnar já está registrado no plano espiritual? O momento, não. O momento, não. Mas existe a programação da desencarnação. E essa desencarnação, ela obedece a 2 parâmetros específicos: idade e gênero de morte. Existem pessoas que na programação espiritual a idade é mais relevante do que o gênero de morte, no seguinte sentido: você vai desencarnar logo após casar. Você vai casar e vai desencarnar. Uma programação espiritual desenhada desse jeito. Por qual meio? Pode ser um atropelamento, pode ser um ataque cardíaco, pode ser um acidente qualquer, pode ser um assalto. Existem vários cenários que podem acontecer. E por um desses você pode ir. Exemplo, filme Ghost, do outro lado da vida. Ele casa e logo depois ele desencarna. Então, a programação espiritual ela pode estar relacionada com o tempo. É muito importante desencarnar a pessoa naquele período. E há um segundo tipo de planejamento em que o mais importante é o gênero da morte. Pulmão, coração, queimado. E aí o gênero da morte se impõe. E quando, por algum motivo, uma prova daquele padrão se aproxima das nossas existências, a gente pode desencarnar até fora de uma programação de idade que se possa ter. Fulano está programado para desencarnar aos 80 anos de um problema pulmonar, mas aos 55 a Covid cruza o caminho dele. Como o gênero da morte era muito significativo na sua programação espiritual, ele acaba desencarnando aos 55, embora a programação fosse para os 80 anos. Ok. Família. Vamos para a família. A família que eu tenho, ou que eu faço parte, melhor dizendo. O que é que faz com que eu tenha a aproximação daqueles que são pai e mãe, meus, irmãos, tio, primos? É karma ou é escolha? 3 situações diferentes. Situação número 1, eu escolho porque eu amo. Eu escolho porque somos almas afins. Eu escolho porque são espíritos com os quais eu já desenvolvi afinidade. E são aquelas criaturas que renascem na nossa família, que são laços do passado. Ah, mas eu esqueci. Mas a gente sente uma ardência no desejo da presença, a falta, a saudade, o prazer de conviver. Tira da boca para dar para o outro sem sentimento de peso, nem de remorso. Faz com prazer abrir mão das coisas para você, para fazer para o outro e fica feliz de ter feito isso. É natural o sacrifício nessas circunstâncias. O que seriam isso? Laços de afeto. Espíritos relacionados conosco do ontem, que são amores e que renasceram agora próximos de nós. Segundo tipo de laço, laços de desafeto. Criaturas que no passado tiveram um relacionamento complicado conosco, foram espíritos com os quais nós tivemos problemas de relacionamento, dificuldades para conviver com eles. Não conseguimos perdoá-los, tivemos dificuldades de perdoar. E como eu tive dificuldade de perdoar essas pessoas, no mundo espiritual as nossas almas se buscaram, porque perceberam que não conseguiam ser felizes tendo desamor. É impossível ser feliz sem amar.
Então, esses espíritos perceberam que precisavam se reconciliar. Então, eles se reconciliam no mundo espiritual e renascem próximos para ter a confirmação de que eles efetivamente se perdoaram a partir da convivência com o esquecimento do passado, dando origem aos laços de desafeto. Ao perceber em casa alguém que eu tenho dificuldade, não faça um aprofundamento da diferença. Não seja burro espiritualmente, que é conhecer a espiritualidade para usar contra você. Use a seu favor. Quando eu perceber que eu tenho alguém na minha família que eu tenho dificuldade, não aprofunde a ferida. Procure cicatrizá-la. Você, tendo conhecimento espiritual, faça um esforço. Mas ele não quer. Aí é problema dele. Mas você faz o esforço para tirar a diferença, a animosidade, o desamor, o bloqueio. Você faz seu esforço. Você lava a sua alma. Se ele não fizer a parte dele, a responsabilidade é com ele. Mas entendendo esse mecanismo da vida, não saia da existência com feridas dos entes queridos que renascem próximos de nós e que a gente percebe que são laços de desafeto do passado. E o terceiro tipo são os laços do presente. Tanto mais frequentes, quanto mais primitivo é o espírito. Quanto mais iniciante é o espírito na vida, menos laços espirituais ele tem. Então, a maior probabilidade é que ele renasça próximo de espíritos estranhos do passado. Resumo da ópera. A gente começa tendo mais laços pela natureza das provas e menos laços do passado. Depois começa a diminuir a natureza das provas e aumentar os laços do passado. E a tendência é que exista muitos laços de desamor em função da nossa incapacidade de gerar afetos legítimos. E lá na frente vai diminuindo os laços de desafeto e ampliando os laços de amor, porque esse é o mecanismo da vida. Reencontrar, 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 até aprender a amar. A Sueli, que é cunhada de Marcondes, faz a seguinte pergunta. Jorge, é possível sonhar com duas pessoas desencarnadas juntas? Sonhei com meu pai e meu vizinho. Eu perguntei o que eles estavam fazendo aqui em casa, pois já estavam mortos. Eles sorriram e o sonho seguiu. Boa noite, Sueli. Sim, é plenamente possível, isso é tranquilo de acontecer. Agora, o importante é saber se o sonho era real ou se era uma criação mental nossa, porque às vezes você pode sonhar com duas pessoas desencarnadas e não ser um sonho verdadeiro, não ser uma experiência espiritual, ser apenas uma criação da nossa mente. No caso específico que você está colocando, você está dizendo que você questionou o que eles estavam fazendo porque eles já estavam mortos. Uma das grandes características de que você está vivendo um fenômeno real de desdobramento com a presença de espíritos é a lucidez durante o sonho. Eu, durante o sonho, reajo como eu sou. Eu digo, não, mas não posso fazer isso. Mas ele está morto, o outro também está morto. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu tenho essa consciência durante o sonho e eu decido as coisas exatamente do modo que eu decidiria se eu tivesse que estar ao lado de determinadas pessoas, se a minha forma de agir é muito parecida com o que eu sou, então o sonho é real, a experiência é legítima, o fato de maneira mais exata teria acontecido. Portanto, nessa sua pergunta sobre a possibilidade, a resposta é sim. Outra pergunta, já soltamos a pergunta. Flávio Borba, Jorge, em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17, e Marcos capítulo 8, versículo 27 a 30, Jesus questiona seus discípulos, que dizem os homens com relação ao Filho do Homem. Por que Filho do Homem e não Filho de Deus? Essa é uma expressão muito típica do judaísmo. Filho do homem é o resultado do homem, o fruto do homem. Filho do homem é como se fosse assim, o fruto do homem, o resultado daquilo que o homem vai ser. Então, o filho do homem significa aquilo que o homem se tornará quando vencer a sua pequenez. Eu sou, se dizia Jesus, o filho do homem, ou seja, eu sou o futuro daquilo que a humanidade será. É esse que é o propósito, ou seja, como que eu sou hoje um espírito
e como eu serei amanhã. Então, Jesus está dizendo, eu sou o resultado do processo evolutivo que vocês vão passar. Eu represento a síntese da progressão espiritual que vocês vão viver. Há uma frase de Jesus, quando ele está a caminho para a crucificação, que diz o seguinte: se fazem isso com o ramo novo e viçoso, o que não farão com o galho velho e ressequido. Qual é a expressão simbológica disso? Se fazem isso ao lenho verde, o que não se fará ao lenho seco? Qual é a madeira mais fácil de pegar fogo? A madeira verde ou a madeira seca? É a madeira seca. Não se usa madeira verde para fazer lenha, para fazer casa, para se fazer nada. Você espera a madeira secar, para depois você usar como lenha, para você usar dentro de uma construção de uma casa. Ele era carpinteiro, tá? Então, ele sabe muito bem como é que se trabalha uma lenha. Então, o que representa essa ideia? Gente, se estão fazendo isso comigo, que sou difícil de fazer, porque pela minha autoridade moral, eu não tenho culpa nenhuma, não trago nenhum traço de imperfeição, não tenho nenhum karma que justifique passar por tudo isso. Se eu, que venho de uma história sem culpas, estou passando por esse processo de sofrimento tão doloroso, que dirá vocês que são lenho seco, que são lenha própria para ser usada num processo de obsessão, de perturbação, de opressão, de quitação diante da lei com relação ao processo expiatório. Se comigo, que não tenho culpas, os homens estão fazendo isso, que dirá vocês que são almas ainda inseridas nesse cenário de contexto, de terem como condição natural a experiência típica do planeta. Jorge, outra questão. A questão da túnica e do manto. Poderia nos esclarecer essa questão? Se alguém pedir, se tem alguma ordem que às vezes eu misturo, se alguém pedir o manto, dá-lhe a túnica. Isso mesmo. Qual é o sentido, o que quer expressar? E qual a importância da ordem? Isso está dentro de uma sequência de ditos que ele oferece. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Não é literal. Ao que te pedir que vá 1 milha, vai com ele 2. Não é literal. Ao que te pedir o manto, a capa, dá também a túnica. Porque por cima da túnica ficava a capa. Aí a pessoa diz, me dá a capa, e eu dou a capa e dou a túnica também. Isso significa, vai além do dever. Se você mora com alguém, divide a vida com alguém, tem um parente, tem uma casa em que você tem um ente querido, e ele te pede algo, não ofereça simplesmente aquilo que o outro pede para você. Entregue mais do que ele está pedindo. Se a pessoa diz assim, eu não estou me sentindo bem, pega um copo d'água para mim. Aí você vai lá, pega o copo e diz, tá aqui o copo. Pronto, tá aqui. Tá aqui. E entrega. Isso é dar a capa para quem pede a capa. Mas se a pessoa diz, eu não estou me sentindo bem, pega um copo d'água para mim. Mas é lógico, você quer mais alguma coisa? Eu vou buscar para você. Aí você busca com prazer aquilo que o outro pediu e ainda traz mais coisas além daquilo que ele pediu. Você, olha, eu trouxe água para você e trouxe o remédio também e vou ficar aqui para que você me diga se você está se sentindo bem ou não. Isso é ir além do pedido. Se alguém te pede algo, entrega mais do que o outro pediu. Se ele está te pedindo para ir com ele mil passos, vai 2.000, vai além do que o outro pede. Entrega mais do que o dever. Ofereça-se além do que deve. No livro O Céu e o Inferno, na segunda parte da obra, no capítulo 3, existem 5 casos de espíritos apresentados como espíritos em condições medianas. Foram entidades que desencarnaram e não estão no mundo espiritual felizes. Não estão. Mas também não estão em condição de sofrimento. Por isso são chamados de espíritos em condições medianas.
Quando você pega o perfil psicológico desses 5 casos que estão lá, você vai ver qual é o perfil deles. Ninguém tem deles o que reclamar. Eles foram fiéis cumpridores do dever. Só que ser fiel cumpridor do dever, para que ninguém tenha do que reclamar de nós, não nos confere felicidade. Nos confere a condição de não sermos infelizes, mas não dá aos espíritos aventura, não oferece a eles a leveza de espírito. Isso só vai acontecer com aqueles que são altruístas, aqueles que são devotados ao outro, aqueles que efetivamente são prestativos. Os 18 casos anteriores, no outro capítulo, o capítulo referente aos espíritos que são chamados de espíritos em condições felizes, que são 18 casos, todos eles, sem exceção, iam além do dever. Passavam do dever e ofereciam muito mais do que era pedido às pessoas que com eles conviviam. Por isso são espíritos felizes. Daí a justificativa de Jesus. Se a pessoa pedir a capa, dá a túnica. Cara, faz mais do que pediu. Ama mais. Te entrega mais. Porque talvez a oportunidade de fazer o bem não apareça uma nova vez. Aproveite e faça agora. Há uma frase de Jesus e todo mundo, acho que a gente concorda. Jesus sempre está conosco, não é assim? Ok? Mas encaixemos essa ideia com a frase que ele mesmo disse. Os pobres sempre os tereis. A mim nem sempre terei. Poderia explicar? Sim. Essa frase é dita num jantar que acontece em Betânia. E nesse jantar, que está citado tanto no Evangelho de João, como de Marcos, como no Evangelho de Mateus, você vai encontrar Jesus num jantar na casa de Simão, e entra uma mulher e derrama um óleo de nardo puro nos pés do Cristo e começa a chorar e a beijar os pés dele e a enxugar com os cabelos. Nessa hora, um dos discípulos, que é chamado de Judas Iscariotes, vira-se para os demais e diz: por que ela está estragando esse óleo aí? Poxa, podia ter pegado esse óleo, ter vendido, apurado um dinheiro e ajudado muitos pobres com isso. Está deixando isso fazer. Mas o Cristo entendia naquele movimento que a mulher fazia, e esta mulher não era ninguém além de Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, que é quem está citada no Evangelho de João como sendo a mulher que fez esse tipo de movimento. Ele diz que esta mulher que estava fazendo isso estava num processo terapêutico dela, que deixassem ela fazer isso, que era importante para ela, para que ela fizesse contato com o processo da gratidão. E aí ele diz aos discípulos: deixa ela fazer. Porque aos pobres sempre tereis. Amanhã vocês vão poder, se quiserem juntar dinheiro para fazer, os pobres poderão. Mas a mim, para ela poder fazer esse movimento de gratidão pela ressurreição do irmão dela, porque isso aí acontece no capítulo 12 do Evangelho de João. No capítulo 11 foi quando ele ressuscitou Lázaro. Ela faz isso em gratidão à ressurreição do seu irmão. Em gratidão, parece ingratidão, mas é em gratidão à ressurreição de seu irmão, que acontece no capítulo anterior. Então, ela está num movimento de gratidão a ele. Portanto, nessa hora, o que diz Jesus? Aos pobres vocês vão ter sempre, mas a mim, para ela exercer o movimento da gratidão, vocês não vão ter sempre. Aos pobres sempre tereis, mas a mim, fisicamente, nem sempre tereis. E ainda diz mais: o que ela está fazendo é me preparando para a minha sepultura. Isso era antes da crucificação, e ele já sabia que ia ser crucificado. Marlene Rosa tem a seguinte pergunta: quem não é contra nós é por nós. Lucas 9:49. Jorge, como entender essa divisão que Jesus estabelece? Essa divisão que Jesus estabelece, ela se parece muito com a leitura que Allan Kardec faz em O Livro dos Espíritos com relação à definição entre bem e mal. Há muitas pessoas que consideram que o bem e o mal são antônimos, que o mal é o oposto do bem.
Então, você tem o caminho do mal e você tem o caminho do bem. E o que essa frase propõe, e que é consentâneo com o que o Espiritismo tem, apresenta o mal não como o oposto do bem, mas o mal, na verdade, é a ausência do bem. E não é o contrário, é a ausência. Não teve o bem, automaticamente você já está na condição do mal, levando-nos à conclusão de que não existe o caminho do bem e o caminho do mal. Existe apenas o caminho do bem. Fora do caminho do bem, o descaminho é o mal. O mal não é, portanto, uma outra opção que eu pudesse pisar um caminho no bem e no mal, no bem e no mal. Não. Ao não fazer o bem, automaticamente eu já estou contribuindo com o mal. Não é naquela velha imagem que é muitas vezes apresentada para nós com relação aos aspectos da luz e da escuridão. A escuridão não é o oposto da luz. A ausência da luz, assim como o frio, é a ausência de calor. Então, aquele que não ajunta comigo, quem não ajunta comigo, espalha. Ou seja, quem não está trabalhando para juntar, já está colaborando para espalhar. Aquele que não é por mim, será contra mim. Ou nós nos perfilamos para realizar o bem entre os homens, fazemos o esforço para viver em plenitude as propostas do amor que o Cristo nos apresenta, ou, pelo simples fato de nós não abraçarmos resolutos a proposta do bem que ele traz, nós já estamos nos envolvendo com as propostas do mal. É por isso que quem não é por mim, já está contra mim. O homem, segundo os espíritos, não é só responsável pelo mal que pratica, mas pelo bem que deixa de fazer. Jorge, faça um paralelo entre o reino de Deus e muitas moradas na casa do Pai. Reino de Deus e muitas moradas na casa do Pai. Existem duas expressões parecidas nos evangelhos: reino dos céus e reino de Deus. Reino dos céus só Mateus apresenta 32 vezes no seu evangelho. Só Mateus que usa essa expressão, reino dos céus. Todos os demais falam reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. E o reino de Deus, assim, na essência daquilo que está colocado, que é semelhante ao reino dos céus, ele é, na verdade, não uma instância do lado de fora da criatura, mas ele é um estado de espírito. Tanto que isso é repetido no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, onde ele propõe 7 parábolas, são as chamadas parábolas do reino. E essas 7 parábolas do reino trazem como ensinamento fundamental de todas elas a informação de que o reino dos céus não é uma instância fora do homem, mas é uma posição de estado de espírito dentro de cada um de nós. Não é uma região, mas é um estado de espírito. Agora eu vou desdizer o que eu estou dizendo. Quando os espíritos se reúnem, o estado de espírito que está dentro deles se expressa do lado de fora. Espíritos felizes, ao se reunirem, criam naturalmente uma região feliz. Espíritos infelizes, ao se reunirem, criam naturalmente uma região infeliz, não pela vontade de Deus, mas pela reunião das energias dessas entidades. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, ele é uma instância no fundo do meu eu. É como se fosse o céu interior que nós temos. O espírito que vive a condição de pacificação de suas emoções está no reino dos céus, mesmo que ele esteja encarnado, desencarnado, na terra, em qualquer lugar. Ele pode ter descido às trevas para fazer o socorro a alguém, mas ele, dentro de si, está no seu céu interior. Então, ele tem dentro de si a natural condição de paz de espírito. Esse é o reino dos céus. Agora, como isso está dentro de mim, isso reflete de mim. Espíritos vários reunidos no mesmo padrão espiritual criam regiões semelhantes. E na hora que esse sentimento interno das criaturas se expressa ao se reunir com seus iguais, nós criamos regiões no mundo espiritual
que são resultado do sentimento interno dos espíritos. Essas são as moradas de meu Pai. As moradas do Pai são os ambientes do mundo espiritual, físicos ou não, podem ser planetas, mas podem ser outro tipo de circunstância em que os espíritos se reúnem, aonde eles voltam a se encontrar, aonde eles estão reunidos. Então, essas reuniões são de espíritos do mesmo naipe, espíritos com o mesmo padrão evolutivo. Reuniu espíritos perturbados intimamente, região de perturbação. O umbral não foi Deus que desenhou, foi o acúmulo de entidade perturbada que o gerou. As trevas, a mesma coisa. Então, as regiões de sofrimento são fruto da reunião dos espíritos, como as regiões de felicidade são fruto da reunião dos espíritos felizes. Em síntese, o reino dos céus que está dentro de mim, o reino de Deus que já existe no interior do meu coração, se espalha de mim e eu me reúno com meus iguais, criando uma região e, de acordo com um padrão espiritual, eu vou ter moradas diferentes em função do padrão evolutivo dos espíritos que se reúnem dentro de um mesmo propósito, superior ou inferior. Jailson Moraes faz a seguinte pergunta: por que Jesus utiliza a expressão não é bom tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos para a mulher cananeia? A mulher cirofenícia, a mulher cananeia cirofenícia, que procura por ele para que ele a ajude, porque o Cristo tinha muito o foco de que ele viria para trazer a mensagem para o povo de Israel. Ele disse isso várias vezes. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque seria esse povo que teria as melhores condições de receber a sua mensagem. Ele não tinha a expectativa de, nesse primeiro momento, alcançar os outros povos. Por quê? Porque a preparação que havia sido feita multimilenarmente para que os espíritos dali da Palestina pudessem acolher aquela mensagem, ela vinha se dando através de vários profetas, da lei, do templo, para que as pessoas se preparassem para isso. Mas os outros povos não tinham esse tipo de conexão com o Criador. A mulher cirofenícia da citação, ela vem da Fenícia, ela vem do norte, onde hoje é o Líbano. Ali o Deus de Israel não vigia, o Deus que vigia ali era o Deus Baal, era um Deus físico, né? Tinha imagem, era uma outra conversa. Quando ele conversa com o centurião romano, que diz, não precisa que tu vá na minha casa. Se daqui tu disseres para o meu servo se curar, eu sei que ele se cura. Puxa, nem em Israel encontrei uma fé como essa. Então, havia uma surpresa de perceber que fora do ambiente dos cristãos, dos judeus, eu poderia encontrar alguns elementos que seriam realmente notáveis pela sua capacidade de entender essa mensagem. E aí, quando essa mulher o procura, ele diz a ela que a mensagem dele não é para a Fenícia, a mensagem é para a Galileia, para a Palestina. E ela insiste com ele, quando ele diz, não é justo tirar a comida dos cachorrinhos para a comida Não é, dos não é filhos. justo tirar a comida dos filhos do dono que vai cair da mesa. Ela diz, mas, senhor, os cachorrinhos, os cães se alimentam das migalhas. comam das migalhas que sobram dos filhos do dono. Aí ele disse, bem, essa entendeu a mensagem. Se essa entendeu, então eu vou atender. Aí ele vai e atende ela. Ou seja, ela estava em condição de ser atendida, porque tudo dependia da condição do entendimento das pessoas. E aí vale uma discussão. O objetivo de Jesus não era fazer milagre. O objetivo de Jesus não era fazer milagre. O objetivo de Jesus era deixar uma mensagem transformadora. E às vezes os outros povos queriam apenas uma representação de milagre. Queriam apenas uma manifestação viva de que ele era um cara, um taumaturgo, uma pessoa que fazia coisas incríveis. Tanto que existe um conto do irmão X sobre esse assunto. E os discípulos conversam com ele e dizem assim, Senhor, a gente está percebendo que o Senhor só cura as pessoas no final do dia.
O senhor passa o dia inteiro pregando, aí no final o senhor cura as pessoas. O senhor não acha que o senhor invertesse ficava melhor? Se o senhor curasse, fazer aquele efeito danado. As pessoas sentiriam o seu poder e aí as pessoas ficariam para ouvir, se converteriam muito melhor do que ficar o dia inteiro ouvindo, passar no final curar. Jesus contra-argumenta, coloca suas posições, mas eles insistem. Tá bom, amanhã a gente vai inverter. Amanhã eu vou começar curando, como vocês querem, e no final do dia eu faço a pregação. Pode ser? Maravilha, Senhor. Aí fizeram uma tenda. Isso é um conto do Irmão X. E aí fazem uma fila e os três ficam tomando conta da fila. E Jesus passa o dia inteiro curando. Quando chega no final do dia, a fila acaba. Aí o Cristo sai da tenda para fazer a pregação. Só estavam os 3 discípulos. Todos os curados haviam ido embora. Por quê? Porque o objetivo não era curar. O objetivo era trazer a mensagem de transformação. Então, a mulher cirofenícia, ela está atrás de uma cura para a filha dela. O servo do centurião, o centurião está atrás de uma cura do servo dele. Mas quando ele percebe que essas pessoas, além da cura, estão atrás de uma percepção de um fervor diferente, aí diz, essa vale a pena investir. E daí ele investe tanto na mulher cirofenícia, como também no servo do centurião. E Sueli tem a seguinte pergunta: como se explica o desencarne de pessoas transplantadas? Existe um encontro na espiritualidade entre o doador e o receptor? Depende muito, Sueli. O livro Dias Gloriosos fala de situações de doação de órgãos feito por roubo de órgãos. A pessoa se instala num hospital para fazer uma cirurgia na perna e o médico aproveita e já tira um rim junto. E a pessoa nem sabe que perdeu o rim. E às vezes eles chegam, dizem, né, não posso asseverar que é verdade, que podem até fazer pessoas irem a óbito atrás de determinados órgãos que são vitais para pessoas que são capazes de pagar. E quando tem... Isso é que dizem. Então, se você tem um fenômeno chamado de roubo de órgãos, mercado negro de órgãos, então você não tem uma doação feita dentro de um processo de amor. Então, é provável que possa se gerar, a partir daí, um sentimento de desamor, de ódio, de violência, de agressividade. E esse fenômeno de agressividade pode levar as criaturas humanas não a uma leitura doce do que acontece, mas uma leitura violenta, agressiva. Então, a gente não pode pensar que todas as vezes vai ter uma relação doce. O mais provável é que exista. E que, por um modelo de gratidão, de afeto, sei lá, de reconhecimento pelo feito, os dois se reencontrem na espiritualidade num momento feliz, mas não dá para dizer que isso vai acontecer em todos os casos. Outra pergunta. Mateus 10, 34 a 36, Jesus fala: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Qual o significado dessa passagem? Essa é uma passagem que, inclusive, está no Evangelho segundo o Espiritismo, na Estranha Moral, quando ele diz: não vim trazer a paz, mas a espada. Aqui, evidentemente, você precisa olhar essa frase colocada no contexto da fala do Cristo. E em nenhum momento da fala de Jesus você vê a violência sendo tomada como sendo o instrumento da sua pregação. A questão é que ele não veio trazer a paz, mas a espada, e ele ainda diz mais em seguida: vim colocar o pai contra o filho, filho contra o pai, a mãe contra o filho, filho contra a mãe, etc, etc. O que ele está dizendo é que a doutrina dele promoveria muitos desconfortos familiares. Isso é verdade. A partir do momento em que a mensagem cristã chegou no mundo, houve muitos traumas familiares em função dessas mensagens. Quem tem dúvida disso, leia o livro 50 anos depois e veja como Ovídio Lúcius tratava a sua filha Célia Lúcius, que havia se convertido ao cristianismo. A maneira desrespeitosa como ele olhava para os cristãos, a resistência em aceitar as verdades oferecidas por Jesus, levaram aquela família a uma série de dores. E no final, ele, não vou dar spoiler, mas ele se transforma
promovendo uma grande mudança na história, um momento surpreendente no capítulo No Horto de Célia. Então, você vai ver aí, de repente, a percepção do porquê que essas circunstâncias acontecem. O despertar para a mensagem cristã, o acordar para a realidade espiritual, pode provocar dentro das famílias tensões e até processos de tentativa de ruptura, porque você passa a amar, a entender que os outros são iguais, ter uma visão diferente de mundo, e é provável que as famílias, muitas vezes, não consigam entender esse processo. Hoje é mais fácil, até porque o cristianismo está mais difundido. Mas houve uma época em que ser cristão significava muito em termos de ruptura com os laços de família, justificando a frase do Cristo. Jorge, João Batista é preso, a gente sabe que ele é primo de Jesus. Por que ele faz as perguntas aos apóstolos? Para que ele vá até Jesus, os apóstolos de João, os seguidores de João, e pergunte se ele é o Messias. Qual é a dúvida que João Batista tinha? Era porque achava por alguma questão parental e talvez Jesus não fosse o Messias esperado? Por que o motivo da pergunta? O que você acha? Porque eles se separaram jovens. Eles não ficaram juntos até a idade do início da vida pública. A história do Cristo e a história de João seguem caminhos diferentes, porque João, logo depois do último encontro dele com Jesus, apontado no livro Boa Nova, em que Jesus, ainda criança, leva João para um local mais alto e fica apontando a Palestina como se fosse um comandante, um general, mostrando para o seu exército onde que ele tem que atuar. Jesus, criança, conversava com João, criança, que era 6 meses mais velho que Jesus. E aí eles se separam. João vai ter uma vida austera no deserto, longe da família, longe dos confortos do lar, vivendo numa região inóspita, numa proposta completamente diferente. E depois de anos nessa circunstância, João reaparece. João reaparece e inicia a pregação, mas precisa saber, esse que a gente tem que é meu primo, no caso, né? Que é o Messias, está cumprindo a missão como era previsto? Está tudo certinho? Ou não? Está tudo certo? É isso mesmo? Ou tem mais algum outro para esperar? E aí ele pergunta para ele se temos que esperar por mais algum. A notícia chega a Jesus e Jesus responde com uma profecia. Havia uma profecia que dizia que quando o Messias viesse, os cegos veriam, os surdos ouviriam. Ele disse, vai e diz a ele, os cegos veem, os surdos ouvem, e o evangelho é pregado em toda parte da Palestina, né? Em toda parte. E João, então, entende que a missão havia acabado. Nina Alano faz a seguinte pergunta. Boa noite. Nossas características de personalidade são definidas antes de encarnar ou são traços que trazemos ao longo de várias vidas? Opção número 2, letra B. As características da nossa personalidade não são definidas. Olha, você vai reencarnar, então venha cá que eu vou lhe dar a sua ficha. Você vai ser egoísta. Peraí, Jorge. Aí ela fez uma colocação aqui, ó. Completando, ou trata-se apenas de herança genética? Tá. Não é apenas herança genética, não. Nós temos, na verdade, Alano, 3 componentes que constituem as nossas características. Nós temos uma componente genética, sim, nós temos uma componente genética. Nós temos uma outra componente, que é a minha componente espiritual, a história do que eu fui, as experiências que eu vivi, os dramas que eu já teria experimentado, e isso também provoca em mim as circunstâncias que fazem com que eu possa perceber que, além das características genéticas que meu pai me impuseram no meu corpo,
eu também tenho as características espirituais que eu trago. E a terceira componente é a minha característica divina, ou seja, a influência de Deus sobre a minha vida promove em mim uma terceira componente. Mas, na visão do Espiritismo, os traços de personalidade, eles não advêm do processo genético em si. Eles provêm da condição humana das nossas histórias. Nós já passamos da fase da influência genética sobre a nossa conduta na nossa personalidade. Essa não é uma condição hominal, ela ocorre na condição animal. Na condição hominal, a gente vai se descolando dos aspectos genéticos. Mulheres de Jerusalém, não choreis sobre mim, chorai sobre vós e os vossos filhos. Poderia explicar sobre isso? Essa frase é dita na hora da crucificação. Jesus está passando pela via dolorosa, carregando a cruz às costas, e encontra várias mulheres chorando no caminho, lamentando a crucificação iminente que iria acontecer. E quando ele vê as mulheres chorando por causa dele, ele diz: vocês estão chorando por causa de mim. O que eu estou fazendo aqui não vai gerar nenhum problema para mim. Eu sou uma alma resolvida. Eu vou desencarnar e sigo minha história. Agora, quem está enrolado com a lei não sou eu. Quem está enrolado com a lei são vocês, que possuem uma sociedade que tem essa permissividade. E, além de vocês, os filhos de vocês. Porque dentro dessa sociedade, onde estão os filhos de vocês? Até que ponto esses filhos não estariam direta ou indiretamente envolvidos no drama da crucificação? Então, não chorem por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Aí entra aquela frase que você falou antes. Porque se faz isso ao lenho verde, o que não se fará ao lenho seco? Querendo dizer o seguinte: eu estou numa condição espiritual diferente. Se tem alguém que precisa ter choro, que a gente precisa chorar, é a humanidade, em função do que fazia naquele momento, de levar à crucificação alguém que, em princípio, não teria nenhuma justificativa para estar passando por aquilo. Né? Marcondes pede para que você, for possível, fale alguma coisa sobre Simão, o Cirineu. Simão o Cirineu é um personagem que aparece apenas no momento da crucificação. Nós não temos notícia dele nem de antes, nem de depois. E há algumas coisas curiosas sobre isso, né, que às vezes até deixa a gente meio preocupado, né? Porque quando os evangelistas falam de Simão Cirineu, dizem assim: e então viram um Simão de Cirineu vindo do campo, a quem constrangeram a levar a cruz. E os evangelistas que falam isso não dizem que Jesus teria levado a cruz e depois Simão Cirineu levou. Assim, do jeito que está escrito, dá a entender que ele, quando saiu, já pegaram Simão e já leva a cruz para ele. E Simão levou a cruz sozinho. São 600 metros o caminho que o Cristo percorreu, desde o procuratório de Pilatos até o alto do Gólgota. Não é um caminho muito longo. Deve ser ruim carregar 600 metros numa cruz que, segundo dizem, teria 70 quilos. Não sei como é que o pessoal descobriu que tinha 70 quilos, mas deve ser ruim caminhar 600 metros levando um pedaço de pau pesado nas costas. Com certeza deve ser bem ruim. Mas o caminho é curto. Curto assim, né? 600 metros só, que é a via dolorosa. E os evangelistas que falam que Simão Cirineu carregou a cruz, não falam que ele teria colocado a cruz sobre os ombros. E você vai encontrar apenas João que diz: e ele, então, saindo, tomou ele próprio a sua cruz e levou. O único que diz que Jesus carregou a cruz, ele próprio, é o evangelista João. Os outros não chegam a citar que ele teria carregado essa cruz. E um outro fato curioso
é que geralmente o pessoal coloca que Simão Cirineu carregou a cruz depois que Jesus teve a terceira queda, estava muito fraco, já tinha apanhado bastante, então não tinha mais condição de levar, pegaram Simão e obrigaram a levar o restinho que faltava em função do esgotamento físico de Jesus. Pois é. Nos evangelhos não tem nenhuma queda, ele não cai nenhuma vez. Isso está consagrado na tradição católica, mas no texto evangélico não aparece nenhum momento em que Jesus tenha tido esse tipo de incidente. Até a própria colocação de que ele teria carregado a cruz, você não encontra em todos os evangelhos. Quanto mais que ele teria caído 3 vezes até chegar ao alto do Gólgota. Marcos faz a seguinte pergunta: aquele que desposa a mulher que foi devolvida comete também adultério. Poderia comentar? Essa parte é em cima da lei mosaica, né? A lei mosaica tinha esses conceitos, e Jesus não reformou a lei mosaica. Ele disse: eu não vim reformar a lei, eu vim para cumpri-la, e ele não mudou nenhum princípio da lei. Com relação a casamento, ele chega até a fazer uma observação, dizendo: no princípio não era assim, mas essas leis foram estabelecidas pela dureza dos vossos corações. Então, essa coisa de dizer que aquele que desposa uma mulher que foi rejeitada, ao casar-se com ela, comete um adultério, é muito típico do processo de entendimento que existia naquela época com relação à construção daquilo que seria o casamento. E o Cristo mesmo ressalva: no princípio, as coisas não eram assim. Elas ficaram assim em função da dureza dos vossos corações. O Geilson Moraes faz a seguinte pergunta: o senhor poderia explicar este trecho? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, porque ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Olha, o Senhor deve explicar tudo, né? Porque o Senhor sabe tudo, o Senhor está nos céus, ele sabe. Então, se é o Senhor explicar, tem que pedir para Deus explicar, Jailson. Mas vamos lá. Esse ponto da carta de Efésios, ele faz um contraponto com a carta de Tiago. Na carta de Tiago, o texto é exatamente oposto a esse. Na carta de Tiago diz: a fé sem obras é morta em si mesma. Mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, Tiago, na sua carta universal, diz que o homem é justificado pelas obras e não pela fé. E nessa carta aos Efésios, Paulo de Tarso destaca que o homem é salvo, se justifica, né? Ele se liberta pela fé e não pelas obras. Então, você tem um que diz que é pelas obras e não pela fé, e um outro que diz que é pela fé e não pelas obras. Qual é o sentido disso? O sentido é que, para Paulo, não adiantava você querer fazer, sem efetivamente sentir o que você fazia. Porque, se você transferir para o nosso momento presente, eu posso fazer caridade e não, na verdade, ser caridade no sentido legítimo. Se nós pegarmos o capítulo 110 do livro Vinha de Luz, intitulado Caridade Essencial, vamos ver que ali Emmanuel fala que a caridade essencial não é fazer, é sentir quando se está fazendo. Então, aí está o sentido do propósito superior, para que ninguém pense que quando eu faço, mas o meu coração está enegrecido, eu estou justificado. Eu tenho que fazer, mas fazer envolvido pela fé. Agora, do outro lado está Tiago. Não adianta também você ter só fé e não fazer nada pelos outros. Você tem que fazer. A sua fé tem que representar algo de positivo para a sociedade. Então, a síntese dessas leituras é que a gente precisa, sim, possuir um sentimento superior no que está fazendo. Mas o sentimento superior não deve nos levar a uma vida de contemplação, mas de exercitar diante dos homens algo que seja benéfico para a humanidade. E do outro lado, eu faço as coisas pelos homens, mas não posso fazer com o coração pesado.
Eu preciso fazer com a doçura daqueles que compreendem a presença de Deus em todas as coisas. Lembrando sempre que é esta mesma carta aos Efésios, e lá na frente vai apresentar aquele texto lindo do capítulo 13. Ainda que eu tivesse a voz dos anjos e dos homens, se não tivesse a caridade, nada seria. Em que ele vai mostrar que mesmo que eu faça tudo o que eu fizer, se eu não tiver dentro de mim amor, nada serei. É esse o sentido que, de certa forma, serve de chave para interpretar esse momento no qual ele diz que o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Porque não é necessário simplesmente fazer, mas fundamentalmente sentir. Lembrando sempre que eu posso fazer sem sentir, mas quem sente vai fazer. Esse é o objetivo nosso. Então, poderíamos dizer... Diga. Então, poderíamos dizer que, entre aspas, poderíamos dizer que há caridade por beneficência e caridade por benevolência. A caridade por beneficência seria aquela que está despida do sentimento de espiritualidade. Aquela que você faz apenas como filantropia. Eu faço... eu não estou criticando, mas assim, às vezes, na época de Natal, o pessoal vai na favela, abre a mala do carro, tira um monte daquelas bonecas duras que não tem nem cabelo, que vende de dúzia, aí rasga aquele negócio, aí pega, bora. Aí bola, aquelas bolas leves que chuta, deixa nem volta, parece um balão. Termina, fecha a mala do carro e diz: estou justificado por Deus. E se fora da caridade não há salvação, estou salvo 200 vezes. O que eu doei de boneca hoje foi brincadeira. Aquelas bonequinhas de bolo, pequenininha, distribui aqui, pronto, estou resolvido com Deus. E não é esse o propósito. Tem que ser olho no olho. Joana de Andes tem uma excelente frase para falar sobre a caridade, que eu acho muito boa. Ela diz que caridade não é dar. Caridade é dar-se. Se eu dou e não me dou, não houve caridade. Somente quando eu efetivamente vou junto com aquilo que eu ofereço, é que realmente eu consegui realizar a caridade, como entendia Jesus. Sandra faz a seguinte pergunta. Jorge, por que às vezes quando iremos a um lugar pela primeira vez, temos a sensação que já estivemos lá? Isso acontece sempre comigo. Pode ser, Sandra, que pode ser que seja algo referente a lembranças do passado. Pode ser que, de repente, você já viveu nesse lugar. Eu tenho vários amigos, encho 2 mãos, se for o caso. Saber que o Laelder vai ser mais um desses com que eu vou falar. Que viaja para a Europa, entra em certos lugares e diz: isso aqui não me é estranho de jeito nenhum. Eu sinto o que tem aqui. O cheiro desse lugar, o cheiro dessa rua, essas coisas mexem com a minha alma. Eu sinto que eu já vivi nesse lugar. Então, há muitas pessoas que passam por essas situações e dizem: gente, eu já vivi aqui. Então, essas lembranças podem, estou dizendo podem, ser relacionadas com uma existência anterior, na qual você teve essa oportunidade. E uma segunda hipótese que pode acontecer não é uma encarnação anterior, é um desdobramento que aconteceu. Você, de repente, vai a passa férias numa cidade e você chega lá e diz: gente, eu sinto que eu já conheço aqui. Não quer dizer que você viveu ali, mas você pode ter, num desdobramento, ido àquele lugar, visitado aquele ambiente, nesta encarnação, semana passada, na noite anterior, sei lá quando. Vou tirar férias, vou passar as férias em Natal. Vou passar as férias em Natal. Aí, uma semana antes, eu me percebo viajando espiritualmente para esse lugar, conhecendo ali os pontos turísticos de Natal, que eu não faço ideia nem de quais sejam, mas vai lá, visita. Quando é depois que chega, nossa, parece assim que eu já vim aqui. Veio, não é de outra existência, é de um desdobramento que pode ter acontecido durante o sonho. Jorge, a gente já está com 1 hora de live. Eu acho que você tem um compromisso de que horas, né? Quer encerrar de que horas? Não, vamos mais para frente, quando faltar 10 minutos. Tá bom, então vamos faltando 10 minutos. Jorge Elahá, diante do que você falou, acabou de falar,
como a gente pode distinguir de que a gente viveu naquele lugar ou que a gente só teve um desdobramento? Tem como fazer essa distinção? Não. Geralmente, quando você já viveu, as lembranças são mais profundas. Geralmente, quando a gente viveu, a gente lembra até o que tem depois. Essa rua aqui eu lembro. Eu lembro que para cá faz uma curva. Então, você antevê as coisas e as emoções são muito mais fortes. Geralmente, quando se fala de encarnações anteriores, a emoção que toma é muito grande. Às vezes, as pessoas choram, não conseguem avançar, sentem bloqueios, ou então caem num pranto danado. Então, as emoções são muito mais intensas. Quando é apenas uma visita, não costuma ter esses traços tão profundos da emotividade. É mais relacionado com um conhecimento mais intelectivo das coisas, e eu preciso, mas sei lá, isso não me é estranho. E você percebe que são regiões, de repente, até mais novas, sem grandes históricos naquele lugar. Então, isso é muito mais comum quando você vai a lugares muito antigos. Você vai no Egito Antigo, você viaja por aquelas pirâmides, você entra naquele Vale dos Reis, numa cultura que viveu durante tantos séculos, milênios, você diz, nossa, esse negócio tem coisa a ver comigo, isso aqui. Mas aí as emoções são muito mais fortes, né? Eu uma vez, vou contar uma coisa minha. Uma vez, eu fui visitar o museu que pegou fogo no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. E eu entrei para visitar e eu vim andando, eu estava tão distraído, porque eu estava olhando peças fenícias, peças cretenses. Eu não estava me dando conta que, de repente, podia ter uma sala do Egito ali. Não estava... Eu achava tão improvável ter alguma coisa. Eu estava olhando as pecinhas que tinham lá, bem tranquilo. Quando, de repente, fez a curva, a gente entrou na sala, eu entrei na sala do Egito. Quando eu olhei as peças originais egípcias, as múmias na minha frente, cara, eu caí num pranto, mas num choro, eu não conseguia nem avançar. E um monte de menino de escola entrou junto comigo, fazendo o maior barulho, correndo pelo meio das múmias e falando alto. Eu me encostei numa coluna, mas eu chorei. Eu fiquei mais de hora dentro daquela sala, olhando peça. Aí eu olhava, voltava, disse, porque talvez eu não volte para ver. Eu vou ver de novo. Eu olhei todas as peças, uma por uma, e depois eu segui. Mas eu segui o resto da ida pelo museu, focado ainda na imagem daquela sala que eu entrei. Então, mexeu muito comigo. Eu não tenho nenhuma informação do meu passado, mas, em função do impacto que isso me produziu, eu presumo que eu devo ter alguma história com ele em relação a isso. Porque foi muito forte a emoção. Muito. Jorge, assim, judaicamente falando, se é que a gente pode encontrar uma resposta judaica ou uma resposta, digamos assim, espiritual para o silêncio de Jesus perante Pilatos. Existem 3 hipóteses. Não seria a oportunidade ímpar dele, já que Pilatos entendia que ele realmente, de certa forma, não tinha tanta responsabilidade como dizia, por que Jesus ficou em silêncio? Existem 3 hipóteses para isso. Pilatos pergunta para Jesus se ele era rei, e ele diz, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos então se vira para Jesus e pergunta, o que é a verdade? O que é a verdade? E o texto salta. Não diz assim, e Jesus ficou em silêncio. O texto salta. Então, tem 3 hipóteses. Hipótese número 1, ele não quis falar, porque Pilatos não iria entender. Entendeu? Ele iria falar para alguém que, de repente, não compreenderia. Essa é uma hipótese, que é contestada por pessoas que dizem que ele respondeu para tanta gente que também não entendeu, que estava respondendo para mais um, né? Pois é. Então,
Ele não respondeu, porque ele não entenderia. Existe uma segunda hipótese. O que é a verdade? Ele era a expressão da verdade. Veja que depois, quando ele machuca Jesus, manda bater, flagelar, quando ele volta, ele diz assim: eis o homem. Eis o homem. Ele está querendo mostrar o homem. Aqui está a síntese do que é. Eis o que deve ser o homem. Eis o homem. O homem é isso. É essa criatura que está aqui. Isso é que representa o que é o homem, ou seja, como a gente estava falando ainda há pouco, o filho do homem. Então, aqui está o que deve ser o homem. E há uma terceira hipótese que diz que o texto está truncado. O que é a verdade? E quando a gente recebeu esse texto, ele veio sem um pedaço da resposta. E a gente não tem, porque os evangelhos não foram, na verdade, impressos, eles eram copiados à mão. E a cópia que a gente usou para servir de referência, como o Evangelho de João, não tem esse pedaço. Nós temos várias situações assim. Nós temos o momento do encontro de Jesus com Nicodemos, que Nicodemos diz: Senhor, sabemos que vieste da parte de Deus, porque só quem vem da parte de Deus poderia fazer os milagres que tu fazes. É assim que está nos evangelhos, de João, inclusive, capítulo 3. Só aquele que vem da parte de Deus pode fazer os milagres que tu fazes. E aí diz assim: e Jesus lhe respondeu: ninguém pode ver o reino dos céus não nascer de novo. Cadê a pergunta? Não tem pergunta. Pilatos entra elogiando Jesus e ele entra com a resposta. A pergunta não está no texto. É a resposta sem pergunta que o texto possui. Então, essas coisas existem. Você tem Jesus respondendo antes de resposta. Por quê? Porque faltou um pedaço? Ou porque ele sabia o que ele perguntaria e já entrou respondendo antes que a pergunta fosse feita? Mas não há, no diálogo de Jesus com Nicodemos, a primeira pergunta. Depois vai ter Pilatos perguntando, Nicodemos perguntando, Jesus respondendo, respondendo. Mas a primeira que inicia o diálogo não tem a pergunta. Jesus responde sem ter recebido indagação nenhuma. Robertinho ele faz a seguinte pergunta. Ai, meu Deus. Jorge, tem alguma informação... Pergunta da Robertinho vale 2 pontos, hein? Jorge, tem alguma informação relevante nos evangelhos apócrifos que você acha que deveria ter maior análise? Ah, sim. Os evangelhos apócrifos, existe um problema com relação aos evangelhos apócrifos. É que, como eles já são apócrifos por natureza, aparece muita gente dizendo: esse é o evangelho de Madalena, esse é o evangelho de Pedro, o evangelho de João, de Zaqueu. Começa a aparecer uma série de pessoas com textos dizendo que são os textos do evangelho que está, digamos assim, apócrifo, sem ser. Então, o primeiro risco é a gente se abraçar com um texto na crença de que ele é um evangelho apócrifo, e esse texto nem é. Já é alguém que criou um texto para vender, oferecendo determinadas informações. Mas existem alguns que são bem conhecidos. O Evangelho Gnóstico de Tomé é um dos evangelhos apócrifos bastante estudado. É o evangelho que não possui muita informação do ponto de vista histórico, assim, Jesus foi para tal local, esteve em tal ambiente, falou com fulano. Não. É um livro de pensamentos. Aí Jesus disse isso, aí Jesus disse aquilo. É um livro de ensinamentos, mas que não tem a temporalidade, não tem aquela sequência. Se foca muito mais nos aspectos do ponto de vista doutrinário de Jesus do que contar que ele foi para Jerusalém, aí foi crucificado. Não tem essa conversa. A história é uma história mais voltada para os ensinamentos que Jesus tinha. E há um outro evangelho também apócrifo bem interessante, que é o proto-evangelho de Tiago. O que é que o proto-evangelho de Tiago se preocupa? Com a infância de Jesus. Ele não traz a vida pública dele. O foco do proto-evangelho é dizer como foi a infância de Maria, como foi que José surgiu na história, o que aconteceu entre eles, como foi que Jesus nasceu,
como foi a história do surgimento dessa criança, o que houve com a visita dos magos. Então, essa parte inicial é o único objeto de preocupação do próprio Evangelho. Então, ele não é um Evangelho para estudar Jesus doutrina, ele é bom para estudar o Jesus histórico. E nesse texto, Robertinho, tem muitas colisões com os Evangelhos, colide muitas coisas. Muitas vezes ele esclarece determinados pontos que os evangelhos não chegam. E em outros pontos ele entra em rota de colisão frontal com o que o evangelho coloca. Eu vou dar uma colisão frontal. Para o evangelho apócrifo, esse proto-evangelho de Tiago, esse específico, Jesus não nasceu em Belém, nasceu no meio do caminho, entre Nazaré e Belém. Pararam no meio do caminho, dizendo assim, no meio do caminho, não é nem próximo de Belém, no meio do caminho, ela sentiu as dores e José diz para ela, como tu vais ter a criança nesse local deserto, que é tudo aberto? Como tu vais ter a criança aqui, que não tem uma vegetação que tu possas te abrigar? E ele fica preocupado, aí ele vê uma caverna, ela dá a luz dentro de uma caverna, não tem estrebaria, não tem pastores, não tem nada, ela dá a luz ali dentro da caverna. Os filhos de José, que ele era bem mais velho que ela, que ficam cuidando dela, enquanto ele vai buscar uma parteira na cidade para vir ajudar a fazer o parto da criança. Então, tem muitas coisas bem diferentes no próprio Evangelho. Muitas coisas interessantes. Agora, seria interessante, não é, que a gente conseguisse um acesso naquele arquivo do Vaticano para baixar os originais e dar uma lida nos textos em grego que estão lá, para poder ter certeza que o que está escrito nessas traduções que a gente tem é o que realmente está lá. Existe uma versão que circula na internet com o texto do próprio Evangelho em grego e português. Aí é legal, porque você pode buscar o grego para ter certeza do que foi traduzido. Quem conhece pode se valer disso. Agora, não dá para acreditar em todo o Evangelho apócrifo que aparece, porque às vezes eles podem ter sido criados por algumas mentes espertas que querem ganhar dinheiro vendendo as coisas que nunca poderiam ser oferecidas assim, até porque não são legítimas, né? Das suas considerações finais para a gente encerrar essa live. As minhas considerações finais são sempre sobre o próprio Cristo, a excelência de seus ensinamentos que passam-se 2000 anos e a humanidade continua discutindo suas palavras, seus ensinamentos, porque suas verdades nunca passarão, porque ele não se preocupou em trazer substâncias do ponto de vista doutrinário tão significativas. Suas maiores orientações eram de caráter moral, e isso nunca vai passar. O amor, a fraternidade, o perdão, o desapego dos bens terrenos, esse conjunto de verdades ficarão para todo sempre na humanidade. Portanto, o Cristo acaba sendo sempre o foco principal das nossas discussões, iluminados pelo pensamento espírita, que possui como se fosse uma chave extraordinária para desvendar mistérios e oferecer consolação aos nossos corações, pela compreensão da imortalidade da alma, da certeza que a vida continua e de que Deus, o soberano Senhor, cuida de nós diligentemente e de que todas as coisas vão passar.